aqui, Pai, o teu servo, o teu filho, a qual o Senhor escolheu para trazer a tua palavra nesta noite. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus planos, o seu projeto, Pai, o seu ministério. Senhor, aquilo que o Senhor colocou na responsabilidade dele, Senhor. Que o Senhor conduza ele a cada dia, meu Deus. Que o Senhor, nesta noite, se utilize dele, Pai, para falar com a tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor queres para a tua igreja. Prepara nossos corações para que nós possamos receber nesta noite a tua palavra, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel 7, a partir do 12. 2 Samuel 7, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: quando teus dias forem completos, vier a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Diga glória a Deus. 17, eu ainda quero ler o 17. Conforme todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Queridos, nós sabemos que Davi era um homem que tinha uma intimidade fora do comum com Deus. E nesse texto lido, Davi pensava em construir um templo para Deus. Se você lê o versículo 1 do capítulo 7, você vai ver que Davi ele chega a dizer que ele estava morando numa casa boa, feita de cedro, enquanto Deus morava numa casa ou numa tenda, uma casa de tecidos ou uma tenda. A palavra do Senhor diz que o pensamento dele não é o nosso pensamento. O pensamento de Davi era de construir uma casa para Deus. E o pensamento de Deus era que Davi não iria construir. Deus já tinha dado, diz também a palavra, descanso a Davi de todos os seus adversários. Davi era guerreiro, Davi matou muita gente, Davi ganhou muitas batalhas, travou muitos duelos e foi vencedor em praticamente todas as empreitadas ou guerras que ele foi. Mas nem isso servia para que Deus olhasse para ele e dissesse: é esse que vai construir uma casa para que eu habite. A arca do Senhor, que era a representação do próprio Deus, ela vivia de tenda em tenda. Ela não parava numa casa, até mesmo porque Deus disse que não habitaria em casa feita por mão do homem. Aí é uma outra história, aí uma outra versão. Porém a arca do Senhor, Davi disse: olha, eu vou construir um templo e vou colocar Deus
ou a arca dentro daquele templo. Mas o Senhor tinha outros planos para Davi. Da mesma forma somos nós, queridos. Por muitas das vezes achamos e almejamos coisas para nossas vidas. Queremos até fazer algo achando que é melhor realizar aquilo, porque daquela forma ou daquela maneira estamos agradando a Deus. Mas não é aquilo que Deus quer. Se nós pararmos para meditar nesse texto, você vai ver uma coisa interessante. Que Deus, Ele não veio ou não estava ali para ser servido, mas Ele estava ali para servir. Ele não queria que os homens estivessem ali preocupados em fazer algo para lhe agradar. Ele estava ali para que os homens lhe obedecessem e cumprissem com seus princípios e mandamentos. Hoje não é diferente. Em nossos dias não é diferente. Muitas das vezes achamos e pensamos que Deus habita em templo como esse, em casas como essa, mas não é aqui que Deus habita. Deus habita em você. É no seu coração que Deus habita. É aí onde Ele fica e onde Ele faz morada. É aí que Ele permanece. É aí que Ele faz a diferença. É aí que Deus trabalha em nossas vidas. Não é dentro do templo, não é dentro desta casa. Essa casa vazia é uma casa vazia. Mas quando tem aqui reunido 2 ou 3, já não é mais uma casa vazia. Já tem 2 ou 3 e a presença de Deus é garantida na pessoa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz aqui uma coisa muito séria. Davi não iria construir o templo para ele, mas também Davi não seria, vamos dizer assim, excluído totalmente, porque da descendência de Davi, Deus levantaria alguém, levantaria um dos seus filhos, para que ele viesse construir esse templo. Davi não seria o responsável pela construção, mas também não ficaria de fora. Muitas das vezes nós queremos dar os melhor para nossos filhos, nossa família, para aqueles que estão por perto, que nos rodeiam, aqueles que nos abraçam, aquele que está dia a dia conosco. E muitas vezes não é aquilo que ele quer. Muitas vezes ele está querendo simplesmente, mas muitas das vezes, um abraço. Ele está querendo, nós achamos até o seguinte, vou falar para os românticos. Aí você compra um buquê de flores e dá para a esposa. Coisa mais linda isso. Mas aquilo é pouco para ela. Buquê de flores, ele vai murchar, vai secar. O que ela quer de mim e de você, estou falando para os casados agora, é a nossa compreensão para com ela. E aí não murcha, não se acaba. É a atenção máxima do homem para com a esposa. O que Davi queria fazer era um templo. E Deus disse: olha, Davi, o templo é muito interessante, mas eu não quero isso. Eu quero que tu continue me obedecendo, Davi. Eu quero que você continue fazendo a diferença. Aí ele diz: olha, levantarei da tua descendência alguém para concluir esta obra. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós achamos, escuta isso, que dentro da nossa casa não existem pessoas capazes de realizar projetos maiores e melhores do que aquele que nós fazemos. E Deus diz para cada um de nós nesta noite, que se você observar melhor, se você tiver um maior carinho com sua família,
para com seus filhos, para com a esposa, você vai começar a perceber que você tem dentro de casa não é só um filho, mas é uma joia de filho, é uma joia de esposa, é uma joia de neto, é uma joia de enteado. Deus está dizendo para mim, para você nesta noite, que não é só você o principal que agrada a Deus, mas sim você e a sua família. E Deus olhava e Deus sabia, aleluia, que dali sairia um homem, e esse homem se chamava Salomão, e esse homem construiria o templo para Deus. Deus é tão tremendo que ele disse: olha, eu vou ter ele como um pai, que cuida do filho. O pai, irmão, ele aconselha. Deus chega para Salomão e diz assim: pede o que queres, que eu te darei. Salomão pede o quê? Sabedoria. E Deus diz: olha, como não pedisse riqueza, como não pedisse bens materiais, como não pedisse a morte dos teus inimigos, como não pedisse tantas outras coisas, eu vou te dar o que tu pedisse: sabedoria. Mas não adianta, irmãos, uma sabedoria momentânea. Eu tenho que ter a sabedoria, que essa sabedoria ela permaneça, porque os dias vão passar, as noites vão chegar, as adversidades também, o vento vai soprar, a enfermidade vai aparecer, vai vir sobre tantas outras coisas sobre nossas vidas. E nós temos que ter a sabedoria necessária para sabermos lidar com cada situação em cada momento da nossa vida. Você já pensou que alguém chega para você e diz assim: olha, essa enfermidade aí tem cura não, só milagre de Deus. E você entrar em desespero e querer tirar sua própria vida? Acontece muito isso. Mas se você aprende a descansar em Deus, você diz: olha, a última palavra ainda é do Senhor. A medicina diz que não pode, o homem diz que não pode, que não tem jeito, que não tem solução, mas Deus ainda permanece no controle da minha e da tua vida. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Teve uma coisa interessante, quando Deus diz que vai cuidar de Davi, como um pai cuida de um filho. Queridos, a gente temos que entender uma coisa bem interessante. Está ali uma avó balançando uma neta, e o pai olhando assim: por que a minha filha está chorando? Já está preocupada, não, pai? Já fica preocupado. O amor de um pai, o amor de uma mãe para com o filho. E Deus disse: eu vou cuidar de Salomão como eu cuido de um filho. E o pai diz para o filho, está lá em Provérbio. Salomão escreve isso. Salomão é um cara inteligentíssimo, porque Deus deu toda a sabedoria que podia dar a ele. E ele escreve lá em Provérbio 1:8: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. O filho, ele tem que ouvir a instrução do pai. Nós queremos dar sempre o melhor aos nossos filhos. Cuidado do pai com a filhinha, o cuidado de um pai com aquela filha que saiu para ir trabalhar, para fazer um concurso ou qualquer outra coisa. Eu saio daqui muitas vezes à noite, eu vejo muitos pais aí na parada de ônibus, esperando os filhos chegarem, porque tem uma preocupação com seus filhos. Assim é Deus para conosco. Muitas das vezes nós achamos que Deus não está preocupado conosco, ou que Deus não está nos vendo, ou que Ele não percebe a nossa fragilidade ou a nossa fraqueza. Mas o Senhor está lá em cima, irmão, cuidando de cada um de nós de uma forma maravilhosa.
mesmo sendo muitas das vezes desobediente, porque Salomão foi desobediente, muitas das vezes sendo inconsequente, irresponsável, mas o Senhor olha para mim e olha para você como um pai amoroso que Ele é. Aleluias. Mas também o pai disciplina. O pai muitas das vezes, eu de vez em quando eu dou uma olhada para a Júlia assim, basta só dar uma olhada, daquelas olhadas mesmo. Aí ela já parece um ninja saindo de perto de mim. Porque basta só aquela olhada. Ainda não dei uma palmada nela, ainda não, sabe? Mas quando eu olho para ela assim, o que é a Júlia? Ela já sai da minha frente ligeirinha. Então Deus também, Ele cuida da gente dessa forma. Se precisar disciplinar, Ele disciplina. Quer ver uma coisa bem interessante? Nós erramos, falhamos, fazemos coisas erradas. Depois estamos perguntando a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Deus, por que essa enfermidade chegou em minha vida? Deus, por que as coisas não estão dando certo? Se você observar lá atrás, você deve ter falhado. Você mentiu em algumas vezes. Você negligenciou as coisas do próprio Deus. Você foi inconsequente, irresponsável dentro da sua casa, com sua família. E não quer que papai lhe puna? Ele vai punir. Ele vai balançar. Ou você está esperando morrer para quando chegar lá no céu pagar os pecados que nem diz o povo? Não, é aqui. E tem que ser em vida. Isso muitas vezes traz sofrimento, traz dor, traz choro, traz angústia. Provérbio 3,11, ele diz assim, olha: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que um pai repreende o filho a quem ele deseja todo bem. Nós sempre queremos dar para os nossos filhos o melhor, e os nossos pais não foram diferentes. Ele pode até não ter dado melhor, porque eles não tinham condições que nós temos hoje de dar aos nossos filhos. De vez em quando eu estou brincando com os em casa, eu digo, papai, quando queria me dar alguma coisa em casa, era caldo de cana e farinha. Era o que ele me dava. Hoje Júlia diz assim, eu quero Danone, mas eu quero daquele de chocolate, aquele chandelle. Mas aquele é caro, mas eu quero é daquele. Aí eu digo, lá em Arandebe eu não sabia nem o que era isso. Caldo de cana e farinha. Era o que eu dizia, tá na beleza, era o que enchia a barriga. Então, eu queria dar o melhor para os meus filhos. Hoje eu quero dar o melhor para eles. Meus pais um dia quiseram dar o melhor para mim. Você quer dar o melhor para o seu filho. E Deus também quer te dar o melhor. Porém, Ele ainda vai nos corrigir, Ele ainda corrige. Ele ainda nos disciplina. Por que que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Por que que você muitas vezes, de vez em quando, assim, uma chineladazinha na bunda do menino, lá nas perninhas dele? Por quê? Porque você o ama. Porque você não quer perder ele para o mundo. Porque você não quer deixar ele viver da forma que ele pensa que é. Então é preciso o quê? Correção. É preciso o quê? Disciplina. E Deus nos corrige porque nos ama. E Deus nos disciplina porque Ele também nos ama. E Ele disse essa mesma coisa, eu farei a teu filho Davi. Eu serei para ele como pai. Mas não pense que eu serei um pai que não vai corrigi-lo, que não vai puni-lo e que também não vai abençoá-lo. Ele continua dizendo, Davi, eu sou um pai e vou cuidar dele, mas todo pai se compadece do seu filho. Quer ver uma coisa ruim em nossas vidas? É se você pegar um filho seu e basta só dar uma chineladazinha. Depois ele vai estar chorando e você chorando mais do que ele. Você chora mais do que ele. Eu teve um dia que eu dei um grito em Júlia e ela correu, ficou assim perto da mamãe assim. Aí eu subi
está eu com vergonha de Júlia. Com vergonha porque eu gritei com minha filha. A mesma coisa é Deus. Ele não quer nos castigar. Ele não quer nos punir. Mas se faz necessário que Ele nos puna, que Ele nos mostre o caminho, nos faz necessário que a disciplina de Deus esteja presente em nossas vidas, porque o nosso ego é muito forte, o nosso eu é muito presente, e Deus não quer perder, aleluia, nenhum dos seus filhos. É preciso que o Senhor, muitas das vezes, pegue em nossas orelhas e balance. Olha, acorda, tu estás esquecido que quem manda é eu, aqui quem sou é eu, quem faz sou eu, quem determina sou eu, o pai aqui sou eu, tu és simplesmente criatura minha. Porque às vezes nós esquecemos disso e achamos que nós somos o dono da perfeição, que nós somos o dono ou o responsável ou a pessoa que criou as coisas, temos o controle da nossa vida, e não temos. A palavra do Senhor diz que nós somos como uma folha ou uma flor que nasce tão bela, mas que com os dias murcha, e quando dá o vento que sopra, ela se vai. Nós não somos dono de nada, nós não temos força para nada, nós não podemos nada, tudo é proveniente da vontade do nosso Pai, do Criador de todas as coisas. Quando eu vou dormir, eu tenho que agradecer a Deus. A minha oração, e eu louvo a Deus, que é muito mais agradecendo. Meu pedido, eu digo: Jesus, tu conheces minha situação, meu pedido é esse, continua me ajudando, mas eu quero te agradecer pelo pão que alimentou, pela água que saciou a sede, pelo vento que eu respirei, pelo ar que respirei, e por tudo, pela veste que estou vestido, pela cama que agora vou deitar, pela minha família. Eu só tenho a dizer assim: obrigado, Deus, porque de nada eu sou merecedor. Nós temos, é a minha oração, essa é a minha oração. Pastor, o senhor ora pela gente? E oro. Boto todo mundo no balaio só, porque não dá para orar por cada um por nome, né? Senhor, abençoa a tua igreja na face da terra, abençoa cada irmão que congrega conosco, abençoa os pastores. Não dá para orar e dizer o nome de cada um, mas eu oro. O Pai se compadece do seu filho. O salmista, no Salmo 89, versículo 26, que não foi outro a não ser o próprio Davi, aí ele diz assim: ele me invocará, declarando: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Olha o que é que o salmista diz, olha a confiança de um filho no Pai. Escuta, eu vou repetir: tu és meu Pai, meu Deus, a minha rocha que me salva. Isso é a confiança de um filho no Pai. Essa é a confiança que eu tenho que ter em Deus. Essa é a confiança que você tem que ter em Deus. Adversidade, luta, sofrimento, dor, tristeza, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. Você sair aqui pela rua, você vai encontrar pessoas sorrindo, pessoas chorando, pessoas dizendo glória a Deus e pessoas dizendo que não querem saber nada de Deus. Pessoas que estão com dinheiro suficiente para comprar o que quiserem e pessoas que estão livres dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso comprar o pão para levar para casa. Isso é a vida, isso é o dia a dia. Todos nós passamos por um tipo de adversidade, de luta, de sofrimento. Olhar para dentro de casa, olhar para a família, olhar para os filhos e dizer: Senhor, vem cá, tem de misericórdia, me ajuda a trazer a manutenção para dentro do meu lar, para a minha família, Senhor. Isso faz parte das nossas vidas, ninguém está isento disso. Mas existia uma coisa que Deus disse para Davi:
ele disse assim: mas a minha benignidade, é o 15, não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas esta palavra e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Natã disse para Davi o seguinte: olha, você não vai construir o templo, é um dos teus filhos que Deus vai levantar. Salomão vai reinar e eu vou ser com ele, vou dar sabedoria suficiente a ele, vou cuidar dele como um pai cuida de um filho. Mas tem também outra coisa, Davi, eu vou estar direto, noite e dia, dentro da tua casa. O teu reino será firmado para sempre diante de ti, trono será firmado para sempre. Deus disse para Davi: olha, Davi, eu vou estar no controle total da tua casa, no controle total da tua família, no controle total da tua vida. Isso é uma promessa tremenda de Deus para nossas vidas, não é? É saber que mesmo que as coisas não aconteçam, Diácono Amarildo, da forma que eu queira, da forma que eu penso, como pensava Davi em construir o templo, mas eu tenho a convicção e a certeza que meu Deus está firmando aliança para conosco, para com você, e dizendo: olha, teu trono será firmado para sempre. Ele está dizendo assim: o controle da tua casa, da tua família, dos teus negócios, a prosperidade, a bênção, a misericórdia, a vitória da tua casa estão no controle das minhas mãos. É Ele que vai nos dar tudo isso, é Ele que vai nos proporcionar tudo isso. Ô pastor, mas é porque é tanto tempo, é tanta coisa que eu escuto e nada eu vejo acontecendo na minha vida. Queridos, a mãe da menina aqui, da nossa irmã, esposa do diácono Amorildo, ela disse que a mãe dela estava sofrendo há quantos anos, irmã? 10 anos. 10 anos numa cadeira de roda. Aí eu digo, uma pessoa com 10 anos numa cadeira de roda, na idade que ela já tinha, qual era a esperança dela? De andar novamente? De correr na Campina? De sair do Ceará para cá sozinha de ônibus, subindo e pegando ônibus, descendo e pegando outro ônibus, e caminhando de um lado para outro? Não, ela não tinha mais essa esperança. Mas o Senhor, o Senhor fez tudo conforme a vontade dele. Trouxe à existência aquilo que não estava o quê? Existindo. Ele disse: olha, o controle da vida dessa mulher não estão na mão da medicina, não estão na mão do médico. O controle da vida dela está em minhas mãos, e ela vai sim andar. Passa-se o tempo, passa-se as horas, passa-se as coisas, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre em nossas vidas, porque Ele disse: olha, eu firmarei uma promessa para contigo, Davi, e essa promessa é para sempre. Não é uma promessa que amanhã Ele desista, não, que Ele desfaça aquilo que Ele falou. Isso serve para cada um de nós, para que saímos daqui nesta noite sabendo que, mesmo vivendo no meio do deserto, como muita gente está passando, mesmo vivendo numa situação de dificuldade, mas o Senhor ainda permanece no controle da sua vida. E o hino que a irmã louvou dizia: vai passar, vai passar. Deserto não é para todo sempre, as dificuldades não são para todo sempre. Vai chegar o tempo da bonança, vai chegar o tempo de você dizer assim: verdadeiramente Deus realizou um milagre. A diaconisa Sueli, ela disse: olha,
Feche os olhos e lembra de você, alguns anos atrás, onde você estava agora, como você estava. Aí a gente olha lá para trás, pelo retrovisor do crente, que eu digo muito, que o crente tem que ter um retrovisor e olhar assim, e dizer assim, rapaz. Aí a diaconisa disse assim, eu não quero nem lembrar. Eu digo, meu Deus, eu chego a choro. Onde era que eu estava essa tarde, nessa noite? Vamos dizer, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, onde eu estava? Na mesa de um bar? Passaram-se os 20 anos, onde é que eu estou? Deixou de ter luta? Não, aleluia. Mas eu não estou mais da forma que eu estava. Eu não estou mais participando daquilo que eu participava. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Eu não faço mais aquilo que eu fazia. Então, com certeza, irmãos, é a mão de Deus sobre a minha vida. É a mão de Deus sobre a tua vida. E Ele vai continuar mudando a tua história. Amém? Eu quero trazer aqui a Ana Clara. A Ana Clara, vem para cá com a mamãe. Botar no nome da mãe é Catiane, é? E o pai é Cláudio. Vem para cá, Cláudio. Vem para cá, Catiane. Vem para cá, vovó. E o nome da avó como é? Cláudia também, é? É Cláudia mãe. Mas que, rapaz? O pai é Cláudio. A avó é Cláudia. Para cá, vem. Queridos, vê só. Vocês estão trazendo a criança para apresentar a mim. O livro de Deuteronômio fala isso. A gente pode também ver isso ali em Samuel, quando Ana, né? Mas a Ana que levou o seu filho para a casa de Eli, para ficar com o sacerdote, Cláudio. O que é isso? Ela levou o filho dela porque ela orava e pedia um filho. Com certeza vocês também tinham planos e projetos de ter um filho, e veio uma filha. E eu digo uma coisa, o cara se amarra mais na filha do que nos filhos. E ela, tu vai ver que ela vai ser um grudo na tua vida. Eu posso falar do que, né? Mas veja bem, é preciso alguma coisa. Que eu posso operar uma máquina sem ninguém me ensinar? Não. Será que eu posso, vamos dizer assim, mexer no motor de uma máquina sem ninguém nunca me ensinar? Não. Sua filha também. Ela não pode seguir os passos de Jesus se os pais não ensinam. É preciso que vocês tenham essa consciência. E o escritor lá do livro de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, ele diz isso: ensina teu filho, sentado